E você deve estar aí perguntando, né? Como é que funciona essa história dos planos de saúde? Quais são os meus direitos ou não direitos sobre esse assunto? Isso é o que nós vamos falar hoje aqui no programa. Quais são os direitos e obrigações dos planos de saúde? Então, para você que está aí ligado com a gente, Direitos e Deveres começa agora. Hoje eu estou recebendo aqui o advogado especialista em direito de saúde, Ozanam Vilarim, que vai explicar para a gente quais são os direitos e deveres dos planos de saúde. Bom, ele já está aqui do meu lado. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom, Vanudo? Bom dia a todos os telespectadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Os planos de saúde não são obrigados, por exemplo, a cobrir, seja o que for dentro dos planos? Bem, os planos de saúde, eles seguem um rol de procedimentos pré-estabelecidos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim. Certo? Essa agência ela estabelece um rol de procedimentos. Existe uma discussão recente no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, para decidirem se esse rol ele é taxativo ou exemplificativo. O que é que isso quer dizer? Se considerarem que ele é taxativo, os planos de saúde devem cobrir apenas aquilo que está descrito nesse rol de procedimentos. Se ele for considerado como exemplificativo, que é a tendência, então quer dizer que, além daqueles procedimentos, outros que forem reconhecidos pela Anvisa ou outros órgãos de saúde, também deverão ser cobertos, né? Então, ele sendo considerado exemplificativo, qualquer problema que o consumidor venha a ter de saúde, os planos teriam que custear. Quais são as garantias que os planos devem oferecer para os clientes? Certo. São uma série de garantias, né, uma série de direitos. Que às vezes o próprio cliente não tem nem noção, né? E justamente. Tanto que vão desde a relação do reajuste, existe um limite de reajuste, que é interessante a gente falar. São dois tipos de reajuste. É que eu muitas vezes não entendo, né? E eu quero que você explique essa questão. Pronto, então vamos começar pela questão do reajuste, né? São dois tipos de reajuste, um por idade e um anual, né? Então, às vezes a gente pensa que é só um reajuste anual, mas também tem esse reajuste por idade, né? Às vezes a gente nota que houve um reajuste maior do que era para ser, de acordo com o índice anual de reajuste, mas que também tem esse reajuste por idade. Então, digamos assim, fechamos o ano, iniciamos o ano com um aumento naquele plano. A pessoa vai aniversariar, digamos que em março, aí ela vai ter um outro aumento. Isso. Justamente. Aí ela pensa que foram dois aumentos em cima da mesma situação. Não, mas é porque existem esses dois indicadores para aumento. Lembrando que esse aumento ele só pode ser feito até os 59 anos, de acordo com a lei do Estatuto do Idoso. Até quantos anos? 59. Até 59 anos. E a questão da porcentagem em cima desse reajuste? Certo. A porcentagem ela é variável ano a ano, mas se estabelece o índice, que é o IPCA, né? Então, esse índice IPCA ele varia ano a ano. Alguns anos, inclusive ano passado, ele foi negativo. Quer dizer que em vez de você pagar mais caro, você foi um pouco mais barato, né? Mas todo ano tem uma variação de acordo com esse índice. É aplicado esse índice de acordo com a lei dos planos de saúde. Doutor, existe uma diferença de valores de porcentagem para o do aniversário anual? Não. Essa porcentagem ela vai de acordo com o contrato que você vai fazer com o seu plano de saúde. Não? É por isso que é bastante importante você ter sempre, né, guardado ali o contrato com o plano de saúde, porque é lá onde vai ter descrito a forma de reajuste, quando vai acontecer o reajuste, inclusive quais são os procedimentos que estarão ali contemplados. É importante a pessoa ler para ela ter a confirmação de tudo que está escrito ali e ela cobrar, né? Porque às vezes é que nem a questão do remédio, da bula. Você não lê e aí depois as coisas acontecem e na verdade está tudo escrito ali. E o contrato é interessante também, você está sempre com ele quando for solicitar determinado procedimento, para que não ocorram situações onde seu plano nega um determinado procedimento e aquilo gere uma chateação. Mas em verdade aquele procedimento nunca esteve contemplado naquele contrato que você firmou, naquela contratação. Nestes últimos anos aí de pandemia, muitas pessoas não tiveram oportunidade de usar seus planos,
né? Acabou que as pessoas ficaram numa situação, e algumas perderam seus planos por não ter condição de continuar pagando. Um exemplo, aquelas pessoas que não utilizaram durante estes anos essa quantidade de consultas ou até mesmo exames que deixaram de ser feitos, essas pessoas, elas têm algum direito, por exemplo, de voltar, de conversar, de renegociar, de dizer, olha, não pedi meu plano, mas na verdade nem utilizei tanto assim. A questão de utilizar ou não é uma questão totalmente subjetiva e vai de cada pessoa, né? Você está pagando o plano de saúde, você usa a depender da necessidade. Porque aí não foi uma necessidade da pessoa, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Na pandemia tudo ficou muito relativo, né? Tudo ficou a ser negociado para depois a ser discutido. Mas com relação ao cancelamento pela questão da falta de pagamento, porque a condição financeira de muita gente também ficou bastante prejudicada durante a pandemia. O que é que determina tanto a resolução da ANS como a legislação? O plano de saúde ele não pode cancelar imediatamente seu plano de saúde pela falta de pagamento, né? Ele só pode cancelar o seu plano de saúde depois de 2 meses de inadimplência, né? Depois de 2 meses de atraso, e só depois dele enviar uma notificação para você regularizar a sua situação em 10 dias. Que ele cancela total, né? E só após o envio dessa notificação e passar dos 10 dias para regularizar a situação é que ele pode cancelar. Certo. Vamos falar aí da empresa, no caso, ela pode recusar o usuário com algum tipo de doença pré-existente? Não pode recusar como cliente, como consumidor. Sim. Mas ela pode estabelecer um prazo de carência. Certo? Então, no caso de doenças pré-existentes, o prazo de carência ele é maior para aquele tipo de doença. Né? O prazo de carência existe para toda e qualquer pessoa. Mas dependendo do tipo de doença, a carência possa ser mais demorada, né? Isso, porque também seria um pouco cômodo você descobrir que tem uma doença, você não tem um plano de saúde, você descobre uma doença e logo então você resolve contratar um plano de saúde só por conta disso. Né? Se isso de fato ocorresse, as operadoras de plano de saúde iriam quebrar. Sim. Mas Mas não negar. Mas não negar, né, aquela condição. E relacionado a cirurgias, por exemplo, né, fazer um plano de saúde, de repente a questão das cirurgias também vem a questão da carência. E os exames também? Ou tem alguns exames que podem ser feitos? Certo. O prazo de carência, ele existe para todo e qualquer tipo de procedimento. Né? Basicamente, quais são? Um prazo de carência de 24 horas para urgência e emergência. Sim. Né? Então, quando você faz o plano de saúde, você tem que esperar 24 horas, mas qualquer urgência e emergência que venha acontecer, você vai estar acobertado. São 300 dias para o parto e 180 dias para os demais procedimentos. Então, passou 180 dias, se você não tem a doença pré-existente, você já vai ter direito a ser contemplado com todo tipo de exame, cirurgia, procedimento e etc. Em casos de atendimentos com emergência, os medicamentos, eles não podem ser negados? Não. Se forem medicamentos reconhecidos pela Anvisa e que tenham sido receitados pelo médico, eles terão que ser contemplados. E quando não existe médico, por exemplo, num determinado local que você tem costume de ir? Né? Lá, sempre você vai lá, os médicos estão lá, sempre atenderam através do plano. Aí, de repente, você descobre, vai num consultório, não atende mais. Vai no outro consultório, não atende mais. Vai em outro consultório, não atende mais. No caso, a pessoa fez aquele plano acreditando que aqueles médicos estariam ali. Por exemplo, o plano pode custear, de alguma forma, essas despesas para o paciente? Sim, nesse tipo de situação, você bem relatou, são 2 direitos que o consumidor tem direito. O primeiro, se não tiver um médico na região, o plano de saúde tem que custear o transporte para um médico credenciado mais próximo. E caso não tenha uma vaga naquele hospital credenciado, você tem direito a ir em outro hospital, dentro da mesma região, da mesma circunscrição que o seu plano de saúde contempla, e o plano de saúde vai fazer o reembolso daquele tratamento que você fez.
Tá certo? Então, deixando um pouco mais, tentando deixar um pouco porque mais. de repente não vai poder te oferecer o mesmo profissional. Porém, ele vai poder lhe devolver o valor para que você possa ir nesse especialista que você precisa ir. Porque assim, doutor, por que eu estou explicando isso aqui? É porque às vezes acontece, por exemplo, você faz um plano e aí você começa a fazer um tratamento, digamos, com um psiquiatra, né? E aí aquele psiquiatra já não atende mais por aquele plano. Mas especificamente, só aquele profissional é que pode estar fazendo aquele tratamento. Um exemplo, né? Às vezes é um tratamento que precisa daquele profissional. E aí, de repente, você não quer mudar para outro profissional, né? É complicado, né? Aí é uma situação complicada que eu diria mais do próprio paciente, porque o plano de saúde, ele vai lhe oferecer diversos profissionais que estão na rede credenciada dele. Se você só quer aquele específico que não está na rede credenciada, infelizmente você vai ter que custear de forma particular aquele profissional específico, porque o seu plano está oferecendo outros profissionais só se caso não tivesse psiquiatra dentro dos planos, né? Se não tiver nenhum outro profissional daquela área, naquela região, aí sim, você vai nesse profissional e o plano de saúde lhe reembolsa. Com aquela especialidade. Né? Muito bom a gente explicar bem direitinho essa questão, porque é como o doutor falou, naquela região, né? De repente, tem situações que a pessoa não tem nem como sair do local que está para ir para uma outra região, né? Uma outra cidade. Uma outra cidade. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto de verdade. Doutor, faltou alguma dica que a gente pudesse orientar a quem está em casa assistindo a gente relacionada a planos? Na verdade, a principal dica como eu havia falado no começo, com relação a você ter aquele contrato, aquele portfólio, no momento que você contrata o plano de saúde, porque é nele onde vai constar a forma de reajuste, quando vai ocorrer o reajuste, quais os procedimentos estarão contemplados. É importante também destacar que aquele rol de procedimentos que está lá no contrato, ele pode se estender, porque o plano de saúde ele pode limitar as doenças que eles irão custear, mas não a forma do tratamento, porque o tratamento quem determina são os profissionais. Doutor, outra perguntinha que me faltou aqui à memória e que veio aqui, que eu não posso deixar de perguntar, é que assim, antes da pandemia, você tinha várias consultas relacionadas a outros problemas de saúde. Sim. E que eram normais. Depois da pandemia, que praticamente ficou esses anos todos só lidando com Covid, as outras doenças parece que não existem mais. Passaram despercebidas. E por incrível que pareça, passou tudo. Quando você vai, por exemplo, marcar uma consulta, num plano, você tem que esperar 30 dias para uma especialidade que não tem nada a ver com o Covid. Digamos, seja uma especialidade comum, um ginecologista, um clínico geral. Neste caso, quem está pagando plano de saúde tem que esperar tanto assim? Não, na verdade, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece um prazo para atendimento. Né? Esses prazos variam a depender do tipo de atendimento, mas eles variam em torno entre 7 a 14 dias. 7 é o menor prazo e 14 é o maior. Também tem prazo de 10 dias, mas vai depender do tipo de consulta, o tipo de atendimento. Né? Mas aquele ponto, você procura um profissional e ele só tem consulta para daqui a 30 dias, só tem vaga para aquele plano daqui a 30 dias. Se não tem outro profissional na região, você teria o direito de ir nesse profissional tirando do próprio bolso e depois sendo reembolsado pelo plano. Né? E quando a pessoa fez a consulta e só vai entregar os exames, ela também é obrigada a ir para outro profissional, mesmo que passe os 30 dias? Porque a gente sabe que tem exames que ele só você tem que mostrar com menos de 30 dias. Porque senão já não tem mais a validade. Exame de sangue, por exemplo, a gente sabe que se demorar muito, não tem mais condições de você mostrar. Aí se aquele profissional, na hora de entregar o exame, só vai poder atender daqui 30 dias, como você pode fazer algum tipo de reivindicação? Porque aí no caso já não é uma consulta, é uma volta. É um retorno. É um retorno para mostrar exames. Mas aí no caso a reivindicação tem que ser com o estabelecimento de saúde ou com o profissional de saúde. Porque aí ele tem que garantir a sua vaga dentro desse período, já para volta. Pronto, muito bom. Então você fica aí com essa dica de que no momento que você fez a consulta, você já cobre, né, ali o teu retorno, para que você não venha sofrer esse tipo de retaliação. Com certeza. Porque é mais ou menos isso, né?
Porque aí para você fazer exames novamente é muito complicado. Doutor, foi muito bom conversar contigo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu sempre gosto de responder e-mail e até de forma rápida. Ozanan, OZANAN, @alexnoronha.com. É o melhor contato. Obrigada, tá, doutor?